Olá, alunos da rede municipal que estão se preparando para a segunda fase da UBMEP. Hoje nós viemos aqui falar com vocês sobre perímetro e área. Esse conteúdo, ele está nas provas tanto de nível 1 quanto nas provas de nível 2. E eu escolhi uma questão também para trabalhar com vocês que caiu nas provas dos dois níveis. Vamos primeiro falar, então, sobre perímetro de uma figura. Perímetro é o contorno, é o comprimento do contorno de uma figura geométrica. Então, se eu tenho aqui numa malha quadriculada, por exemplo, essa figura em verde, o perímetro é todo esse contorno que eu coloquei em negrito, né? Para você poder observar aqui, ó. Então, se o exercício pedir para você o perímetro de uma figura que estiver na malha quadriculada, basta você verificar qual é a medida do quadradinho dessa malha. Nesse caso, nós colocamos aqui a medida de 1 centímetro. Então, cada distância de um ponto ao outro na malha quadriculada também é 1 centímetro. Então, a gente vai contar o contorno todo da figura verde para poder observar, então, que o perímetro dela é também dado em centímetros, já que eu estou numa malha quadriculada em centímetros. Então, neste caso aqui, ó, o contorno dessa figura em verde está todo em linha reta. Então, deu 18 centímetros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai contando de 1 em 1, e o contorno todo deu 18 centímetros. Bem fácil, né? Vamos ver agora se houver uma figura onde não está tudo em linha reta. Ele usou a diagonal da malha quadriculada. Alguns alunos cometem o erro de achar que cada tracinho da malha quadriculada tem medida 1 e que o da diagonal também. E isso não é verdade. A diagonal é a diagonal de um quadrado. Se é a diagonal de um quadrado de lado 1 centímetro, então ela mede raiz de 2 centímetros, ou seja, aproximadamente 1,41. Então, se eu peço para vocês determinar o perímetro dessa figura, você vai ter que lembrar que o que está na diagonal tem medida maior que 1 centímetro, aproximadamente 1,41, que é a diagonal de um quadrado de lado 1. Então, dessa forma, ó, toda a diagonal de um quadrado é dada pelo lado vezes raiz de 2. Como o quadradinho tem lado 1, esse L aqui mede 1, ó. Por isso deu só raiz de 2, que é 1,41. Se for num quadrado de lado 2, a diagonal é 2 raiz de 2. Num quadrado de lado 3, 3 raiz de 2, e assim sucessivamente. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. E se não está na malha quadriculada? Se a figura não está na malha quadriculada, ele tem que me dar as dimensões dos lados dessa figura. Então, eu tenho aqui um trapézio retângulo, ó, de altura 40 metros, essa base menor 30 metros, a base maior 60 metros, e esse segmento aqui na diagonal medindo 50 metros. Se eu te peço o perímetro desse quadrilátero, basta somar os lados. A mesma coisa acontece com essa outra forma geométrica aqui, que é uma combinação de alguns retângulos, né? Você faz todo o contorno da figura também e traz o perímetro para mim. São questões bem tranquilas as que envolvem perímetro. E área? A área é a região interna, né, de um polígono. No caso do quadrado, que tem os lados todos de mesma medida, a área é dada pelo produto da base pela altura ou produto dos lados. Lado vezes lado, que é a mesma coisa que lado ao quadrado, porque ele tem medidas iguais. No retângulo, a área é base vezes altura, né? Que é essa região interna em azul aqui, ó, para calcular essa medida. Então, vamos supor que as dimensões sejam em centímetro, a área vai ser centímetros quadrados, né? E se for em metros, metros quadrados, e assim sucessivamente. Já a área do triângulo, eu posso calcular fazendo a base vezes a altura, que é uma das formas tradicionais de calcular a área, e dividir por 2. Ó. Então, eu faço a medida da base multiplicada pela altura e divido por 2. Ou então, posso também
usar outras formas de achar a área de triângulo, né? Tem umas que envolvem as relações trigonométricas, outras envolvem semiperímetro, mas nós vamos focar nessa aqui, base vezes altura. O exercício de hoje é um exercício que caiu em 2018, tanto nas provas de nível 1 quanto nas provas de nível 2. Ele fala que a Janaína tem 3 folhas de papel quadradas, uma de cor verde, e a área da de cor verde é 64 centímetros quadrados, uma de cor amarela, e a área é 36 centímetros quadrados, e a azul, que a área é 18 centímetros quadrados. A verde, se a área é 64 centímetros quadrados, é porque o lado, então, mede 8, né? 8 vezes 8, 64. A amarela, como a área é 36 centímetros quadrados, eu também posso determinar a medida do lado com facilidade, porque 6 vezes 6 é 36. Então, esse lado tem medida 6 centímetros do quadrado amarelo. Já o quadrado azul, como a área é 18, e 18 não é um número quadrado perfeito, então eu não consigo encontrar a medida do lado exata. Então, a medida do lado é raiz quadrada de 18. Raiz quadrada de 18 vezes raiz quadrada de 18 vai dar 18 centímetros quadrados a área do quadrado azul. Na letra A, ele fala para nós assim, ó. Janaína colocou a folha amarela sobre a folha verde e a folha azul sobre a folha amarela, como mostra a figura, essa figura aqui. Ó. Aí ele pede para a gente determinar, dentre as regiões verde, amarela e azul, qual tem a maior área. Então, ele pede para a gente explicar qual das regiões ficou com a maior área. Se foi essa região que agora ficou amarelo, só esse contorno aqui, ó. Se foi essa região verde, que ficou esse contorno aqui em verde, ou se é a região azul. É fácil observar que a área da região azul não mudou. Então, a área da região azul continua sendo 18 centímetros quadrados. Mas qual seria a área da região amarela? A área da região amarela seria a área total da amarela, que era 36, mas eu tenho que tirar azul, porque ficou só esse contorno. E a área da região verde também é a área total, que era 64, mas eu tirei a amarela. Então, assim, a gente pode observar qual vai ter maior área. Ó. A área verde é 64 centímetros, a área amarela era 36 centímetros quadrados, e a área azul era 18 centímetros quadrados. Como eu coloquei uma figura em cima da outra, eu vou tirar. Da área verde, eu vou tirar a amarela. Da área amarela, eu vou tirar a azul. E as áreas que ficaram no item A foi 18, que não mudou para a área azul, né? 18 centímetros quadrados. 18 para a amarela, lá, ó, porque 36 menos 18 vai dar 18. E essa área em verde aqui, ó, ficou sendo 64 menos 36, que é 28. Então, a maior área aqui é de cor verde, né? E ele pede para a gente explicar a resposta da gente. Então, nós vamos explicar que a área verde se obtém tirando a área amarela, que dá o resultado 28. E 28 é maior que 18, e as outras duas áreas ficaram iguais. A área azul ficou igual à área desse contorno amarelo. Todas duas ficaram 18 centímetros quadrados. Uma questão bem simples, né, para se resolver. E é da segunda fase do OBMAP. No item B, ele pede assim, ó. Em seguida, Janaína colocou as folhas azul e amarela sobre a verde, igual a figura abaixo, ó. Determinando novas regiões coloridas. E ele quer saber qual é a soma das áreas das regiões verde e amarela. Então, ele quer que a gente faça a adição, né, dessas duas áreas aqui, da amarela e da verde. Mas se a gente observar o modo como a Janaína colocou, não vai precisar de dificultar o nosso raciocínio aqui não, para a gente chegar na resposta. Repare, ó, que a área verde, ela foi sobreposta pela amarela. Mas nós já vimos que a área verde, anteriormente aqui, ó, lá no início, a gente viu, ó, que a área verde era de 64 centímetros quadrados, a área de cor verde. Portanto, o nosso quadrado tinha lado 8. Então, vamos voltar lá. Ó.
Agora ela colocou nessa posição. Mas se eu juntar só a verde e a amarela, só a verde e a amarela, a área continua a mesma, porque o quadrado continua com o lado 8. Então a área continua 64. Ao colocar a figura azul sobreposta à região amarela e verde, como ele colocou, basta eu fazer o 64, que era a área das duas juntas, e tirar 18, que é a área da azul que a gente já tinha. Então, teremos, então, a área da figura verde somada com a amarela de 46 centímetros quadrados. Então, o item B foi um item bem tranquilo, se a gente pensar na diferença entre elas. Vou voltar aqui, ó. Então, somando a amarela com a verde, eu tenho a área de 64. Só que quando eu coloco o retângulo azul sobreposto à figura, da forma como ela colocou, ó, coincidindo os vértices, ó, ele retira toda a área azul das áreas amarela e verde. Então, de 64, ele retira 18 e fica com 46 centímetros quadrados. Uma questão bem tranquila, não é mesmo? Agora vamos para o item C. O item C, ele faz uma sobreposição aqui de figuras de forma diferente, que ele coloca os vértices da figura azul encostados no lado da figura verde, ó. A amarela ele deixa do mesmo modo, mas a azul ele muda. E ele pergunta assim, ó. Finalmente, Janaína colocou as folhas como na figura abaixo. Então, observe o desenho. Qual a área da região amarela? Então, ele quer a área da região amarela. Um modo de se resolver essa questão é voltar no início da atividade, onde ele diz que a área da figura verde era de 64. Então, quer dizer que eu posso imaginar que o quadrado maior pode ser dividido em quadradinhos, como numa malha quadriculada, de 1 em 1, ó, cada um medindo 1. Então, se eu faço essa divisão, eu consigo enxergar, ó, o que sobra para o amarelo. E é uma forma fácil de resolver, porque aí eu retiro tudo do azul aqui, ó, que está no amarelo, e o que sobrar é a área amarela. Ou então eu conto de 1 em 1 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó, que são os quadrados inteiros. E lembrando que cada duas metades aqui também dá uma parte inteira. Se eu fizer essa contagem, eu também chego à conclusão que eu tenho a área amarela 36, que eram 36 quadradinhos que ela tinha, retirando 10,5 quadradinhos, porque os azuis aqui que eu tiro, ó, dão um total de 10,5. Se eu tirar de 36, 10,5, eu tenho 25,5 centímetros quadrados a área da região amarela no item C. Aí agora fica só para a gente justificar o que é que nós fizemos em cada item, porque cada item das questões das provas de segunda fase pedem para o aluno justificar. Certinho? Então, até a próxima, tá bom, pessoal?